Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui então para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos no capítulo de número 14 e na segunda parte. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, eu vou explicar a vocês por que é uma leitura e estudo. Porque eu não somente leio o que está escrito, eu dou minhas opiniões. Por isso eu digo que é um estudo também. O nosso trabalho aqui se faz por aproximadamente 30 minutos. Um pouco mais ou um pouco menos. Por isso eu divido por partes os capítulos, ok? Principalmente quando eles são muito grandes, há essa necessidade por causa do nosso tempo. Vamos lá então? Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Obrigado, vocês são muito importantes aqui no nosso canal. Espero que gostem, se inscrevam e não esqueçam principalmente de dar o like, ok? Bem, vamos ao que interessa. Então esse irmão vai falar sobre o tema quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ok? Número 5 desse capítulo. Abre aspas. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Está falando de quem? De Jesus Cristo, né? Os parentes dele vieram se apoderar dele, querer levá-lo para algum lugar, porque diziam que Jesus estava maluco, doido. Foi isso que ele quis dizer aqui. E ele continua. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, claro, tinha muita gente, mandaram chamá-lo. Alguém falou, vai lá chamar Jesus para a gente. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse, vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, vos chamando. Mas ele lhes respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, ele fala, eis que disse, né? Falta o que aqui? Minha mãe e meus irmãos. Ah, não, peraí, eu não entendi muito bem. Vamos lá, repetindo. Estavam sentados ao seu redor. Eis, disse, minha mãe e meus irmãos. Eis, disse, né? Eis, disse, minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, esses daqui são minhas mães e meus irmãos, tá? Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Minha irmã e minha mãe. Foi São Marcos que falou isso. Então Jesus naquele momento falou, aqui está minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. E continua a explicação. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer isso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia do outro. De onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribui foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são deles. Bem, gente, vamos dar um ponto aqui
que eu acho que é muito importante. Muitas coisas estão escritas aqui, e seus apóstolos escreveram isso tudo 30, 40 anos depois que Jesus já tinha morrido, ou seja, tinha sido assassinado. Então, muitas coisas eles botaram na cabeça deles. Aquilo que eles interpretaram, da forma que viram e que imaginaram. É por isso que as pessoas falam, a Bíblia é sagrada, não tem nada de sagrado. Quem inventou essa história que a Bíblia é sagrada foram os próprios homens para tirar proveito, né? Das suas, dos seus interesses. Então, usando o nome como sagrado, quem desrespeitasse aquilo que era considerado sagrado, era condenado a pagar com a vida ou ser preso, etc. e tal. Ok? Então não existe nada sagrado. Não existe nada sagrado do jeito que as pessoas pensam. Mas até hoje a gente tem um certo temor de ir contra a Bíblia achando que aquilo é sagrado. Quem escreveu foram os homens comuns, simples e ignorantes muito mais do que somos hoje. Naquela época Jesus Cristo, imagina. Aí diz que a escritura, por que escritura sagrada, minha gente? Vamos parar com isso. Não existe escritura sagrada em lugar nenhum. Agora, o que é bom em ponto final. Seja quem quer, né, que tenha dito ou escrito ou falado. O que é bom é bom. Agora, aquelas coisas que ficam falando que Jesus falou isso, falou aquilo, que vai queimar no fogo do inferno, que Deus vai castigar. Até aqui no Evangelho tem algumas coisas desse sentido, que eu critico muito, que eu sou contra. Foram os homens que escreveram. Quem eram homens? Espíritos encarnados naquela época, há 2000 anos atrás. Para ser exato, há 2024 anos atrás. Então vamos parar para raciocinar e sair dessa pequenez de achar que tudo é sagrado, que a Bíblia é sagrada, que não pode falar, ir contra a Bíblia. Tudo que as religiões criaram, que Jesus na época veio combater, continua até hoje. Jesus veio para nos libertar de quê? Exatamente dessas ideias terroristas. Que Deus vai castigar, vai punir isso e aquilo. Até hoje é assim, as religiões utilizam disso. Concordam? Então é por isso que eu falo para vocês. Esse é meu ponto de vista. Quem escreveu isso foram os seus apóstolos. Aqueles mesmos apóstolos que hoje são considerados São Marcos, São Mateus. Por que São Marcos? Só queria entender. Se na época de Jesus abandonaram Jesus, eram tão santinhos que meteram o pé. Tudo com medo. Eles são considerados hoje como pessoas maravilhosas, que as suas escritas, seus diários eram sagrados. Vamos parar para pensar, gente. Que sagrado o quê? E essa palavra sagrado tem um peso estúpido, que oprime. As pessoas têm medo. Não era nada santo. Tá aqui, São Marcos, São Mateus, isso aqui São Marcos, São Lucas, todo mundo meteu o pé, todo mundo foi covarde. Ah, eu estou criticando eles. Claro que estou criticando, estou falando uma verdade ou estou mentindo. Todo mundo sabe, está tudo escrito que eles meteram o pé. Todos se acovardaram. Agora eu estou criticando uma verdade. Eu não posso tocar na verdade, porque não se pode tocar na verdade. A gente tem que continuar fingindo que nada aconteceu. Agora você vai me perguntar, o que você faria naquela época? Eu faria a mesma, desculpe o termo, falar a palavra aqui, a mesma merda. Teria me acovardado e metido o pé com medo. Mas por conta disso, eu dizer que, não, eu fui um santo, eu fui covarde na época, tive medo. Essa que é a realidade, nós não estamos ofendendo ninguém. A gente, quando fala uma coisa que é verdadeira, as pessoas levam para o lado da crítica. O Espiritismo fala muito em milindre, né? Somos super melindrosos, a religião é toda melindrosa, não se pode falar o que a gente pensa, por quê? Falta de liberdade, a opressão, ainda vamos viver isso até quando? Não se trata de querer crucificar ninguém, mas não vamos deixar de saber da realidade e falar simplesmente a realidade, como aconteceu. Então tem muitas coisas que dizem que Jesus falou que é mentira. Agora a pessoa que falou que Jesus falou é mentirosa, ela tinha intenção ruim, não sei. Quem sou eu para dizer que a pessoa está de má intenção? Com segundas intenções? Não sou ninguém para afirmar isso, eu não sei nem quem eu sou de fato. Como é que eu vou condenar alguém? Agora, no entanto, fato é fato e acabou. Tu pode ir contra os fatos? Não, não pode. Né? Você vai falar para mim, a água é mole, tu não consegue, né, aprisioná-la em suas mãos, com certeza. Agora, se eu congelar a água, eu aprisiono ela nas minhas mãos. Água congelada. Aí eu falo, eu consigo. A pessoa fica, não, você não, eu consigo. Se ela tiver em estado sólido, congelado, eu seguro a água ou não seguro. Então é uma questão de interpretação as coisas. Agora, o fato que eu consigo segurar uma água, eu consigo. Se ela estiver congelada, eu consigo. Isso é um fato. Agora, a pessoa querer dizer que eu sou maluco, não. Maluco é quem vai contra os fatos. Então, um fato é um fato.
Não tem como a gente ir contra. Então aconteceu exatamente assim. Seus apóstolos eles meteram o pé, todos se acovardaram. Agora são santos. É São Lucas, é São Mateus, é São Pedro, é São Paulo, é São João, é São não sei o quê. Santos? Que santos? Se eles são santos, nós também somos. Não é verdade? Então tudo isso é questão de religião. Jesus veio na época para combater as religiões. Ele não criou religião nenhuma. Ele não criou nem o espiritismo. Está aí a doutrina espírita, que se diz nomeada por Jesus Cristo através dos espíritos que confirmam isso. Eu, pessoalmente, vou falar para vocês agora, friamente pensando, eu não sei. Quem sou eu para afirmar isso? Eu estive com Jesus presente lá e ele falou, eu fui eu mesmo. Não teve. Os espíritos podem nos enganar? Pode. Qual é o interesse dele? Não sei. Quais são as intenções? Não sei. Não sei quais são as intenções. Agora, toda boa árvore, como Jesus fala, só dá bons frutos. Então você vai ver a intenção da pessoa pela ação dela, por suas ações. Então uma coisa que é boa jamais vai ser ruim em momento algum, isso é um fato. Ok? Então é mais ou menos isso que ele, resumindo, o que ele fala aqui, né? Que muitos falam muitas coisas, falam o que quer. Não é verdade? Ou não são deles, como ele termina esse parágrafo. Eu até sublinhei aqui, que é muito importante. Não são deles. Não são de quem? Não são de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Pois é, pensem bastante sobre isso, tá? A gente não está de cara a cara com Jesus para assinarmos aquilo que alguém tenha falado que Jesus falou. Agora, com toda certeza, a caridade na sua pureza, amar o próximo como a si mesmo, não tem como não dizer que Jesus não tenha dito. Fazer o bem não interessa a quem. Amar o próximo como a ti mesmo, perdoar 70 vezes 7 e perdoar até seus inimigos. Então isso é uma coisa moral que ele tendo dito ou não tendo sido falado por alguma outra pessoa, não importa quem eu disse, que eu pronunciou, é verdadeiramente justo, correto e moral. Ok? Tem uma moral elevadíssima, seja quem quer que tenha dito. Se for Jesus, melhor ainda, claro. Deve ter sido. Mas vamos dar continuidade? Número 7. Admira-se, e com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. Né? A pessoa vai se admirar com toda razão. Como é que ele vai renegar a própria mãe, não é verdade? E ele continua. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Começa por aí. Seus irmãos não tinham simpatia por Jesus Cristo. Nenhum deles. Né? Porque ele era considerado um cara estranho. Né? Não era considerado irmão. Essa que é a verdade. Eles eram o quê? Espíritos pouco avançados. Não tinham compreendido a sua missão. Sua conduta a seus olhos era bizarra e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam, até um certo ponto, das prevenções de seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente que não acreditavam nele. Vocês estão vendo? Os seus próprios irmãos consanguíneos, que eram por parte de pai, né? Poderia dizer, nem sei se é consanguíneo que poderia dizer, porque Jesus, segundo a história, a mãe dele, Maria, era virgem, e foi por um espírito, que ela, tipo um milagre, que ela ficou grávida. Então nem José era pai dele biológico, né? Nem no corpo. O corpo dele era alguma coisa especial. E seus irmãos, que segundo a história, já eram filhos de José do primeiro casamento. E segundo a história, José era viúvo.
Então ele se casou com a Maria pela segunda, era o seu segundo casamento. E a Maria já estava grávida quando ele se uniu a ela. Então era um filho de outro casamento. Então eles próprios não se consideravam irmãos deles. Uma coisa natural até, né? De compreendermos. E ele continua. Quanto à sua mãe, que era Maria, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se viu jamais seguir seus ensinamentos, nem lhe prestar testemunho, como o fez João Batista. Quer dizer, é estranho isso aqui, essa informação, porque era o comportamento dela. Ela não acompanhava Jesus Cristo, não é verdade? É o que está dizendo aqui. Não seguia, nem ligava para Jesus Cristo, que é o que dá a entender aqui, né? Não acompanhava Jesus, como João Batista o acompanhou e etc e tal. Bem, enfim, mas há de convir que, naquela época, Maria tinha seus afazeres como mãe, como mulher, e tinha as obrigações, né? Suas obrigações matrimoniais. Então é claro que ela tinha que ficar onde? Junto do marido, junto dos outros filhos. E Jesus saía a campo fazendo as pregações dele. Então seria pouco provável que ela pudesse ficar ao lado de Jesus. Claro, evidente, pela própria condição, né, da vida. Mas ninguém pode entrar na mente dela, saber o que ela pensava e dizer que Maria não ligava para ele, que Maria pouco se importava com ele. E daí ninguém pode afirmar, porque ninguém está dentro do que ela pensava e do que ela sentia, seus sentimentos. E ele continua. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. Está vendo? Como mãe. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Ele não fazia isso com ninguém, nem ia fazer com Maria. Claro que não, né? Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe, claro. É preciso, pois, procurar um outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Bem, gente, ele quis naquele momento, quando alguns críticos falam que ele renegou, ele quis dar exemplo seguinte, que todos aqueles, né, que compreendiam a ele, entendiam o que ele queria dizer, seguiam a ele praticando a lei de amor, de caridade, são tão amados por ele, tanto quanto a sua mãe, são seus irmãos. Foi isso que ele quis dizer, que a família dele, de Jesus, não ficava restrita como a nossa família é, né? Papai, mamãe, filhinho, o vovô, vovó, a titia, a nossa família aqui da Terra. Que a família dele é toda a humanidade. Por isso que ele quis dizer ali, ó, vocês todos, a mesma consideração que tiver pela minha mãe e pelos meus irmãos, eu tenho por vocês. Vocês todos que me seguem, que fazem aquilo que ou tento fazer aquilo que eu ensino, que acreditam em mim, vocês todos são minha família. Eu ainda vou mais longe para vocês, hein? Até aqueles que não acreditam em Jesus fazem parte da família de Jesus. O irmão pode não querer fazer. Você pode dizer, eu não acredito em Jesus, eu não acredito em Deus, é um direito teu. Mas você vai deixar de ser filho de Deus por conta disso? Não. Você vai deixar de ser irmão de Jesus por conta disso? Não. Porque Deus criou todos nós. Se Deus criou uma força maior, criou tudo, todos nós somos o quê? Querendo ou não, irmãos. Você pode não querer, não tem problema não. Não queira. Qual o problema? Nenhum. É direito teu de não querer? Claro que é. É direito meu eu querer ser? É direito meu eu querer ser. Me sentir assim. E é direito teu você se recusar. Qual o problema? Não vejo problema algum. Isso não vai te fazer melhor nem pior. O que te faz melhor ou pior é a tua atitude para com o próximo. Certo? O que você faz na tua vida em respeito à tua família mesmo, em respeito aos teus colegas de trabalho, em respeito às pessoas na rua. Isso para mim é sagrado. Vocês entenderam?
Eu sei que a gente pensa bastante e age pouco. Nós podemos pensar bastante e agir mais, né? Eu acho que é por aí. Então, gente, tudo que você fizer para o próximo, para o outro, o que é o próximo? É todo mundo que está fora de você. Todo mundo que está fora de você é o próximo. E na visão de Jesus é o necessitado. Então todo aquele que está fora de você, que é necessitado, é teu próximo. Ok? Então faça pelo outro que você puder fazer. Se não puder fazer, não faz. Se for de interesse, não faça também, que é melhor do que arrumar dívida. Não é verdade? Então vamos dar continuidade aqui. Agora eu vou falar sobre o parentesco corporal, tá vendo? Alguma coisa que eu já falei aqui em cima antes. E o parentesco espiritual. Vamos lá, número 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, ou seja, um corpo gera outro corpo. Mas o espírito não procede do espírito, ou seja, um espírito não cria outro espírito. E continua aqui, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe oferecer um envoltório corporal. Tá vendo? O pai só ofereceu um corpo. Mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então nós, pais, eu sou pai, então meu filho não é meu filho. Aquele corpo eu construí junto com a minha mulher, né? Todo mundo sabe qual é o processo. Vou ficar repetindo aqui. Mas o espírito que vem habitar aquele corpo não é meu filho. É um espírito, o qual está sobre a minha obrigação educá-lo e sustentá-lo. Ok? Vamos lá. E ele continua. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre os parentes próximos, são o mais frequentemente, não é uma regra, tá, gente? Espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, quer dizer, de vidas anteriores, ok? Que se traduzem por sua por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seus antagonismos na Terra, para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, tá vendo aí? Mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a sua reencarnação, de onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser irmãos pelo espírito do que se o homem fosse pelo sangue. Podem ser mais, né, irmãos pelo espírito que se for. Às vezes a gente vê isso, né? Amigos que se dão mais bem, é melhor entre os dois, se dão muito bem do que com seus próprios parentes ou irmãos. Isso acontece bastante, porque são simpatias, espíritos simpáticos já de vidas passadas, e tem um valor, uma afeição muito maior do que tem da consanguinidade. Esses irmãos podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias, problema moral que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, no estudo que nós fazemos na doutrina espírita, nós sabemos de muitos casos de espíritos que se tornaram inimigos numa vida passada, se tornaram, porque antes de se tornarem inimigos eram amigos, ok? Transformaram aquele sentimento inicial do amor pelo sentimento de raiva, de ódio e de repulsa mesmo, ok?
Então se tornaram inimigos e vêm na mesma meio familiar para se compreenderem melhor, para se amarem, para se respeitarem, né? Acontece isso frequentemente, constantemente, ok? Por isso a família foi uma grande ideia que a gente fala, assim, meio que brincando, mas uma coisa verdadeira, uma grande ideia de Deus. Porque é no meio familiar que é o nosso laboratório de perdão, de amor, de caridade, de compaixão, de compreensão. É ali o nosso laboratório, é a família. Então, se a gente consegue, dentro da nossa família, nos perdoarmos, né, não termos ódio uns dos outros, é o laboratório para a gente começar a aplicar isso para a outra família que é fora do nosso lar, né? A grande família que é a humanidade. Então a gente vai aprender isso no laboratório, que é a família, para podermos expandir isso, ok? Então quando a gente consegue, dentro do meio familiar, se dar bem com todo mundo, né, respeitar todo mundo, pereré, para compreender todo mundo, você já está pronto para aceitar uma família maior, ok? Mas, no entanto, quando você não perdoa seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, seu primo, seu parente, seu tio, tem um ressentimento negativo, não quer a presença dele, você não está preparado para o mundo. Você ainda está preparado somente para o meio familiar restrito aqui na Terra, ok? Então, por isso, alguns de nós despertamos para isso, mas a maioria não desperta. Morre com ódio do irmão, com ódio do pai, da mãe, do filho, né, do tio, da tia, né, morre com aquele sentimento negativo. Esse não está ainda preparado para a grande família humana. Essa aqui é a verdade. Ok? Então devemos nos prepararmos para a grande família humana. Ok? Que é muito mais ampla do que vocês possam imaginar. A família humana não está no planeta Terra, não. Somente. Ok? Está por todo o universo. Essa é a nossa família humana. Mas enquanto a gente fica restrito, tem gente que está restrito só à sua família. Imagina como é que vai amar um bairro, as pessoas de um bairro, as pessoas de um país, as pessoas de um planeta, etc e tal. Imagina o universo. Não tem como, né? É por isso que eu digo aqui às vezes, o sentimento que Jesus tem, o amor que ele sente por todos nós, não dá para mensurar. Não dá para mensurar o prazer que isso proporciona para ele. A força que ele recebe, né, de energia positiva desse amor que ele sente. Porque ele não sente amor só pelos bonzinhos, não, muito pelo contrário. Ele se condói com aqueles mais ignorantes, os mais perversos que praticam crimes, assassinatos, estupros, roubos e por aí vai. Porque ele se sente como ele é de verdade. E nós não nos sentimos como somos de verdade. Ele se sente como ele é de verdade, irmão, né? Um responsável para nos ajudar. Imagina qual sacrifício ele está fazendo para ajudar aqueles que são mais ignorantes. Seu sacrifício é muito maior, né? Porque o amor dele é grande, é enorme. Ele não tem preferência por ninguém. Imagina você amar um número infinito de espíritos. Como você vai se comportar perante esses espíritos que estão precisando de ajuda? Você vai fazer tudo o que for possível para ajudar. Imagina o amor desse espírito. Se a gente ama só nosso pai, nossa mãe, nosso filhinho, etc e tal, já se sente um prazer enorme estar no meio deles. Imagina quando nós conseguimos amar toda a humanidade, o prazer que nos dará estar no meio dessa humanidade. Não é verdade? Agora vamos ler essa partezinha. Vamos passar só um pouquinho, tá? Nos nossos 30 minutos, para concluir pelo menos essa ideia e pensamento. Tá chovendo pouco, tá um barulho de chuvinha, que é gostoso, né? Então ele fala aqui, focar melhor. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelo laço espiritual e as famílias pelo laço corporais. Você já falou lá antes, né? As primeiras duráveis fortalecem-se pela depuração. Certo? A família espiritual. E se perpétua no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas frases, como a matéria, extingue-se com o tempo, frequentemente desenvolve-se moralmente, desde a vida atual. Por isso que Jesus quis fazer, compreender, em dizendo aos seus discípulos, eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelo laço do Espírito,
porque quem quer que faça a vontade de meu Pai que está no céu é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de Marcos, uma vez que disse, ele, propunham-se a se apoderar dele, quer dizer, pegar Jesus, sob o pretexto de que havia perdido o espírito, que ele estava louco. A notícia de sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos e a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos, do ponto de vista espiritual, eis meus irmãos, quer dizer, eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Então, sobre esse tema, quem são meus irmãos, minha mãe, etc e tal, está bem esclarecido isso aqui, ok? Então, gente, vamos pensar nisso com carinho. Está chovendo bastante aqui, no momento, uma chuva para refrescar um pouco, vou mostrar a vocês. O dia está lindo hoje, com uma bela chuva, um belo temporal. Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau.